Oi, turma, do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, com o espírito Dr. Ludwig. Nós estamos na introdução, parte 2. No livro A Ciência Revolucionária por Trás da Cura Espontânea, o médico Jeffrey Rediger, vou sempre ter problema para falar esses nomes, são nomes que não são brasileiros, viu? 2020 apresenta suas investigações em inúmeros pacientes que foram curados de doenças cujas soluções a medicina tradicional ainda não logrou êxito em apresentar. Ele relata que a maior parte das remissões espontâneas que pôde observar ocorreu em centros espíritas no Brasil. Ou seja, o que a ciência não conseguiu resolver, centros espíritas estavam resolvendo. Vamos lá. Diante desse fato, propôs-se a vir ao Brasil durante muitos anos conhecer de perto que técnicas eram utilizadas nos centros espíritas para trazer alívio e bem-estar físico aos pacientes acometidos de doenças sem causa conhecida e sem soluções pela medicina tradicional. Deparou-se com tumores agressivos que cessaram, leucemias que desapareceram de exames, mulheres com úteros comprometidos que engravidaram sem interferências cirúrgicas. Relata com riqueza de detalhes a forma com que muitos pacientes conseguiram ter seus corpos físicos regenerados e expõe as suas hipóteses com bastante franqueza. Rediger constatou que novos hábitos de vida, como a reeducação alimentar, a prática da meditação, o controle de respiração, enfim, a mudança nos estilos de vida, pode ter influenciado a potencialização de melhorias no diagnóstico de seus pacientes. Corroboramos a proposta apresentada pelo Dr. Jeffrey Rediger. Eu não sei se é Rediger ou Rediger, gente, eu não vou saber falar. Contudo, ele defrontou-se com uma novidade: a intervenção dos espíritos através de médiuns em processos de tratamento de enfermidades que diversas vezes, na maioria dos casos, alcançaram a remissão espontânea, ou seja, a cura total. Existem poucos casos similares catalogados nos anais da ciência convencional, muito mais pela ausência de coragem de buscar explicações sobre os quadros de adoecimentos em que os pacientes se restabelecem, sem uma razão plausível para a medicina. Talvez ainda seja constrangedor para um homem da ciência admitir que desconheça as causas para alguém com prognóstico de apenas 2 meses de sobrevivência e estar vivo até hoje. Nos bastidores da medicina tradicional, muitos casos inexplicáveis ocorrem o tempo inteiro, mas ainda há resistência em tratar a temática com a coragem que o assunto merece. E aqui chegamos ao ponto-chave desse livro. Metodologia científica, saúde e espiritismo. A veracidade e a força dos resultados... Peraí, só um pouquinho. Então, o ponto-chave desse livro, Metodologia Científica, Saúde e Espiritismo. A veracidade e a força dos resultados de toda essa pesquisa científica dependem da construção de uma metodologia coerente e coesa. Dessa forma, nenhuma variável pode ou deve ser descartada. Ao considerar a variável já apresentada por Dr. Jeffrey Rediger e todos os indícios apresentados em investigações anteriores, o presente trabalho incita as seguintes questões para pesquisa. Seria o auxílio dos espíritos um fator preponderante para Seria
o auxílio dos espíritos um fator preponderante para os esclarecimentos. Eita, que eu tô gaguejando. Seria o auxílio dos espíritos um fator preponderante para o esclarecimento de causas desconhecidas da medicina tradicional? Há algo mais além da matéria que possa servir de instrumento para que indivíduos possam recuperar a sua saúde orgânica? O objetivo dessa obra não é provar a existência de espíritos ou que estejam entre nós. Tal fato já tem sido amplamente discutido, objeto de afirmativas e questionamentos, de âmbito de inúmeras filosofias e religiões desde os tempos bíblicos. No entanto, sob o prisma científico, a base a que nos atemos por julgarmos mais sólida são as publicações de Allan Kardec e que pontuaremos ao longo do trabalho. Frisamos, no entanto, que o leitor que deseja ampliar ou comparar o que aqui registraremos poderá encontrar farta documentação em forma de publicações impressas ou digitais e até audiovisuais. Esses recursos versam sobre toda a gama de assuntos relacionados ao espírito, a exemplo de provas de reencarnação, atuação no mundo espiritual, sobre o humano, comunicação dos espíritos e assim por diante. A maioria é levada a efeito por pesquisadores sérios ao redor do mundo, como o próprio Rediger, docente de Harvard Medical, e o diretor médico do Maclean, ai gente, cada nome, Solteast, Adult Psychiatric Program and Community Affairs, ixi, cada nome, não vou ler isso aqui não, desculpa, não consigo falar, vou pagar mico. Então, lá nos Estados Unidos tem uma série de especialistas que estão ligados a esse tipo de estudo aqui, ponto. Muitos até céticos, como é de praxe na ciência ou com viés de suas próprias crenças, portanto, nem sempre compreendem os postulados do espiritismo como vemos. Então, cientistas sérios fizeram pesquisas sobre essa melhora que as pessoas obtêm através do trabalho, através de casas espíritas, trabalho espiritual. Então, quem está afirmando que está tendo curas através do lado espiritual não é quem trabalha com o lado espiritual. O que a gente entende até aqui é que quem é cético, quem é cientista, que só lida com a parte material, também já está sendo convencido de que doentes que têm as suas síndromes, que têm suas dores aí, as suas comorbidades, estão sendo trabalhados através de uma mudança de conduta, pensamentos e conduta, né? Uma alimentação saudável, práticas esportivas, modos de encarar a vida com mais leveza. E o trabalho mediúnico, o trabalho espiritual, eles já estão afirmando que essas pessoas que mudam sua conduta, que mudam o seu jeito de ser, estão prolongando suas vidas. Estão conseguindo, inclusive, se tratar a ponto de curar as suas comorbidades. Essas comorbidades que surgem e que a ciência não consegue acompanhar, não consegue descobrir de onde vem e como tratar, de uma forma a obter o êxito no tratamento, a cura. Então, aquilo que a ciência não está dando conta de resolver, eles observam que, através da mudança da pessoa, o modo de vida dela ser mudado e o tratamento espiritual estão trazendo para ela benefícios, inclusive o benefício da cura. Quando não retarda, não mantém o quadro dela, pode chegar inclusive à cura. Então, quem está assinando embaixo, né, nessas mudanças no tratamento de pessoas, não é quem está lá no campo espiritual, porque seria fácil, né? Olha, eu espírita, sou médium, tratei, curei e tá tudo certo. Alguém ia duvidar de mim. Não, quem está afirmando, quem está assinando isso são cientistas que são experientes e, pelo que eu vejo aqui, são nomes que eu não consigo falar. Se eu falar, eu vou falar um monte de nome errado, mas são alguns, inclusive, céticos e sérios. Então, é a ciência dando ciência de que o lado espiritual trabalha, ajuda,
contribui e até cura. Olha que legal. Dá um ânimo na gente? Não dá, gente? Para mim, pelo menos, está dando. Citamos apenas, a título informativo, os trabalhos dos psiquiatras. Lá vem nome de novo. Raymond Moody, Ian Stevenson, Elizabeth Kubler-Rose, dentre outros. Eles se dedicaram a estudar com método científico o poder da fé, os fenômenos pós-morte ou de quase morte, reencarnação, dentre outros similares. Então, aqui ele cita 3 cientistas que se colocaram, né, em situações de estudo, mas um estudo científico sobre o poder que a fé, como Jesus dizia pra gente, a sua fé te curou. Então, eles foram buscar. Será que a pessoa tendo fé, ela se cura mesmo? Eles foram buscar isso através dos estudos, provar que os fenômenos pós-morte, né, ou quase morte, quantas pessoas saem de um fenômeno quase morte, né? Teve lá um coma, ficou em coma por um bom tempo. Quando volta contando tudo que ele viu do outro lado. Pessoas vão falar assim, ficou doido, né? Não ficou não. Ele quase morreu, ele foi até lá, foi instruído, passou por uma série de situações e voltou. E voltou dando valor em coisas que antes ele não dava. Às vezes precisa desse choque, às vezes precisa chegar a esse ponto para que o espírito tome aquele chacoalhão e fale, não, agora eu vou voltar e vou voltar melhor. Vou voltar sabendo aquilo que eu tenho que fazer, porque eu esqueci no decorrer da minha existência. Passei a ficar lidando com tantas coisas que eu esqueci do principal. Então, o fenômeno quase morte, ele geralmente é um chacoalhão e você volta para realizar aquilo que você estava deixando de lado. As doenças são um freio para nós. É estipulado para nós algumas regras, alguns limites para que a gente possa observar aquilo que nós estávamos deixando de lado no decorrer da nossa existência. E esses cientistas foram estudando esses pontos para provar que quando a gente retoma o caminho, que quando a gente retoma aquela parte das nossas reais obrigações, das nossas missões, do porquê que estamos aqui, as pazes que nós temos que fazer, né? Terminar algum serviço que estava ficando para trás. Tem pessoas que têm um tempo, né? Nós, quando vamos reencarnar, é estipulado para a gente, não é o determinismo, né? Não é o fatalismo, mas é determinado para a gente mais ou menos assim. Olha, Patrícia, você vai viver em torno de 50 anos. É mais ou menos isso. Mas você tem o livre-arbítrio. Então, dentro desses 50 anos, pode ser que você viva menos ou mais, mas mais aproximadamente você vai viver 50 anos. Dentro desses 50 anos, você vai ter uma comorbidade para poder limpar o teu perispírito de acordo com algumas bobagens que você fez lá na vida passada. Mas o seu livre-arbítrio pode fazer com que essa comorbidade seja curada, seja, como é que eu posso dizer? Não é estagnada, mas manter ela, né, como o meu médico tem conseguido manter, que ela não avance e que ela também não volte atrás, mas que eu consiga conviver com ela. Pode ser que você consiga conviver com essa comorbidade, dependendo do caminho que você traçar na sua vida. Você vai continuar sendo útil, mas ainda assim limpando o seu perispírito. E você vai viver um pouco mais. Ao invés de 50 anos, você vai viver 55. Você vai viver 60. Então, de repente, apareceu um neto no meio da sua encarnação. Esse neto não estava nem previsto, mas pelo livre-arbítrio do teu filho, ele acabou tendo um neto. E ele precisa de orientação, essa criança. E você vai ajudar a orientar o seu neto. Então, apareceu mais uma situação para você ficar aqui. E você vai aumentando o seu tempo de vida. Ou então, não. Patrícia, você vai viver até os 50 anos aproximadamente, mas a Patrícia começou a usar droga. A Patrícia começou a beber, a fumar, a ir para balada, a ser promíscua. Ou seja, minha existência começou a não fazer sentido. Tudo aquilo que eu tinha que fazer, eu deixei de lado. Eu fui encurtando aqueles 50 anos. Eu morro antes. Eu posso pegar um avião, posso pegar um ônibus, acontecer um acidente de atravessar a rua e ser atropelado. Ou então cair dentro de casa, dura, esticado, ter um ataque cardíaco e pronto. Então não existe uma fatalidade. Tudo pode mudar no decorrer da nossa existência, apesar de ter alguns parâmetros de mais ou menos a gente saber o que vai acontecer.
Quando eu era pequenininha, eu sempre sonhei que eu ia atravessar a rua e tinha uma mulher vestida de baiana, sabe aquelas baianas que vendem acarajé, né? Que tem aquela característica de baiana e tem as barraquinhas de acarajé. Eu sonhava com uma senhora gorda, negra, vestida de baiana, e ela do outro lado da rua, ela ficava dando risadas, aquelas risadas assim, assombrosa mesmo. Eu não tinha medo dela, mas da risada dela que não me incomodava. Cada vez que eu ia colocar o pé para atravessar a rua, eu via aquela senhora dando risada. E aquela risada dela me incomodava, me dava medo de atravessar a rua. A sensação que eu tinha que eu ia atravessar a rua e eu ia sofrer um acidente. Isso desde pequena. E hoje, se alguém me pergunta, né, você atravessa a rua que eu atravesso tem que ser uma rua estreita, que eu não tenha muito movimento, porque se tiver muito movimento de carro, eu tenho que ir no farol, eu tenho que ter apoio de alguém para me poder atravessar essa rua. Porque hoje eu realmente tenho muito medo de atravessar uma rua e sofrer um acidente. E é algo que já vinha comigo desde a infância. Ou seja, tem um inimigo do passado que está me acompanhando até hoje, que me assusta cada vez que eu vou atravessar uma rua. E que veio essa comorbidade que eu ando devagar. Que desde pequena eu via atravessando a rua bem devagarinho. Então, nós somos avisados pelo campo espiritual, nós somos alertados aquilo que nós viemos para fazer. Eu tenho que passar e superar essa dificuldade. Através do quê? Através da fé, através do tratamento, porque isso medicina nenhuma vai resolver. Isso daí quem vai resolver é o campo espiritual. Mas se eu esperar alguém do campo espiritual provar isso, outros que são descrentes, céticos, vão falar assim, tá falando a mesma língua, lógico que ela acredita nisso e ponto. Mas se vier um cientista estudar o meu caso, ele vai falar tintim por tintim da parte da matéria o que está acontecendo. Desde a questão dos meus sonhos de infância, até minha trajetória toda encarnada, até chegar o momento da comorbidade e até agora, depois do tratamento da comorbidade, como é que eu tenho atuado diante disso. Então, a ciência, ela vai provando aquilo que só a parte religiosa não é capaz de provar, porque seria uma fé cega. A ciência, ela vem dar apoio para não ter uma fé cega, para você ter um entendimento, uma compreensão e uma explicação para aquilo que está acontecendo no campo espiritual. É necessário dar as mãos, ciência e religião, e a filosofia. Por isso que a nossa doutrina espírita é tão abençoada. Então, aqui, nessa parte de hoje, nós entendemos que tumores, doenças muito graves estão sendo curadas, não pelo campo da matéria, pelo campo da ciência, mas estão sendo estudadas pelo campo da ciência. Por que elas estão sendo curadas, tratadas, amenizadas pelo campo espiritual? Como que isso ocorre? Então, tem cientistas renomados aí, que eu não consigo falar o nome porque eu não consigo falar inglês, mas que estão aqui sendo citados pelo livro, que constataram, então, que a mudança de hábitos na vida de uma pessoa, a mudança de pensamentos, o modo mais leve de levar a vida e a sua fé, o seu trabalho espiritual com pessoas que vêm lidar com o seu lado espiritual, tem feito efeito no tratamento dessa pessoa até chegar à cura. Então, vamos lá, gente. As portas estão se abrindo. Através desse livro, esse abençoado livro que o Paulo me indicou, eu tô encontrando assim, ontem na hora que eu fui dormir eu fiquei pensando, eu falei, caramba, já pensou que eu, Santo Tomé do jeito que eu sou, eu ser curado, ou ser tratada, amenizado em toda essa situação que eu vivo com a poliomielite, através de mudanças de pensamento, atitude, que está em mim a resposta, que tá dependendo de mim, né, dar uma freada nessa doença, ou até, quem sabe, ser curada, porque o médico não vai me curar. São doenças que surgiram devido a falhas minhas. Fui eu que criei, e eu sou capaz de tirar isso de mim. Então, ontem à noite, na hora que eu fui dormir, eu fiquei pensando tanto nisso, que eu perdi o sono de noite. Vocês acreditam nisso? Eu fui dormir 5 horas da manhã, matutando. Como é que eu posso mudar? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso me curar? Não é aquela cura desejada para se livrar da doença, que eu acho que ela me poda, ela me limita, ela me ajuda em muitas coisas que a vida inteira eu não tive. Eu observo mais hoje eu sou uma pessoa que eu estou mais aberta para algumas mudanças, eu quero realmente mudar.
Antes eu falava, eu quero mudar, mas aí o dia a dia não deixava, né? Aquela correria toda. Hoje eu tô andando devagar, então eu quero, de fato, observar e transformar. Então não digo tanto me curar, mas amenizar um pouco essa jornada, amenizar um pouco o sofrimento que às vezes eu tenho. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, será que eu consigo, né? E agora vem aqui falando que não é só o espírita que tem isso em mãos, essa ferramenta. A própria ciência já está tendo ferramentas para comprovar que é possível. É possível. Olha o tamanho do sorriso. É possível, gente. A gente entender as nossas comorbidades, a gente entender as nossas doenças e trabalhar para que elas se tornem amenizadas. Ou, quem sabe, cair na graça até de uma cura. Vamos torcer para que isso aconteça.